Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza. Está no ar mais uma edição do UOL News. Edição da noite dessa segunda-feira. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso programa. Você está sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais e para nos assistir, além da página do UOL, com toda a programação do canal UOL, você também pode nos acompanhar nas redes sociais, transmissão simultânea no Facebook, no Twitter, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Lá você comenta a nossa live e vota na nossa enquete. Aqui vai aparecer a pergunta de hoje. É claro, o tema do dia, a desistência de João Dória da disputa pela presidência da República. E a pergunta é se você acha que Eduardo Leite vai voltar às negociações dessa chamada terceira via após a desistência do ex-governador de São Paulo. Vote, participe, já eu trago as parciais desse assunto. Portanto, como eu disse, um dos mais importantes dessa segunda-feira. E depois da desistência de João Dória, da disputa pela presidência da República, né, a gente tem acompanhado essa desistência que foi anunciada hoje. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, defendeu uma aglutinação de outros pré-candidatos ao grupo da chamada Terceira Via. Entre os nomes que estão colocados aí estão de Luciano Bivar, que é o pré-candidato do União Brasil, e também de Ciro Gomes, que é o pré-candidato do PDT. Bom, para falar um pouco mais sobre as últimas movimentações, eu recebo agora o presidente do PSDB na cidade de São Paulo, Fernando Alfredo. Leonardo Sakamoto me acompanha aqui nessa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Bom, presidente, quero te perguntar exatamente sobre essa desistência, não é? Como é que o senhor avaliou? Era algo que o senhor já acreditava que aconteceria, não é? Diante dos últimos fatos. Como é que o PSDB da cidade de São Paulo viu tudo isso? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, Diego, essa foi uma decisão que o governador João Dória tomou. Enfim, acho que muito sabiamente, no sentido em que a construção para um nome viável para a terceira via passa por vários predicados, né, por vários fatores. E, nesse momento, o que o Brasil precisa é que tenha convergência em torno de um nome, né, a fim de furar essa bolha bolsonarista, né, e lulista. Enfim, eu acredito muito no nome, não da terceira via, mas um nome que possa presidir o país moderadamente, ouvindo a todos e dialogando com uma sociedade que cada vez mais sofre com essa polarização. Presidente, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Bem, pelo que o senhor está falando, então, todo esse processo, né, que levou à renúncia à candidatura por parte de João Dória foi um processo bastante tumultuado, né? E pelo que o senhor está querendo colocar aqui, dá até para parecer que foi um processo calmo e houve brigas, né? Primeiro, houve uma não aceitação por parte do Eduardo Leite no resultado inicialmente, depois a própria executiva do PSDB também deu sinalização de que não apoiaria a candidatura do ex-governador. O senhor acredita que houve uma espécie de golpe para a retirada de Dória da candidatura? Leonardo, na verdade, internamente, todos os partidos têm as suas divergências, né? O João Dória disputou não só essa prévia, como as duas outras prévias que o PSDB teve, né, em 2018 e em 2016. Ele venceu as três, então estava legitimado a ser o nosso candidato à presidência da República, né? Enfim, então, como disse, divergências internas é natural ter, nós passamos por um processo de disputa, né? E nesse momento, o João, com um gesto de grandeza, retirou o seu nome para que outros fatores possam aglutinar em torno de um nome de consenso, né? Enfim, eu não acredito que o PSDB esteja fora desse processo de construção. Aliás, é um partido que majoritariamente sempre teve candidato, disputou todas as suas eleições, mas nesse momento o que o Brasil precisa são de gestos de grandeza. E o João teve um gesto de grandeza no dia de hoje, tirando o seu nome da disputa, em torno de uma construção maior, que hoje deve girar em torno do nome da senadora Simone Tebet, que agora tem o papel de aglutinar todas essas forças do centro democrático para romper essa bolha. Mas, desculpe insistir, mas o senhor acredita que o nome da senadora Simone Tebet é um nome, na opinião da avaliação do senhor, é um nome mais forte do que o do ex-governador João Dória? Olha, enquanto o João se apresentava como vencedor das prévias, ele era o melhor nome, acredito nele ainda, acredito no nome dele, que ele é o único que tem capacidade, de fato, de aglutinar essas forças e romper essa bolha, mas com a desistência dele neste momento no pleito, acredito que o nome da senadora Simone Tebet tem os predicados necessários para aglutinar todos esses partidos e as forças em prol de uma candidatura forte e consistente. Agora, Fernando, sobre
O Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, na tua avaliação, ele conspirou contra a candidatura de João Dória? Qual responsabilidade ele tem dessa desistência hoje do Dória? Não, ninguém tem responsabilidade nenhuma sobre a decisão do governador João Dória. O Bruno Araújo é o presidente nacional do nosso partido, ele tem o papel de intermediar os conflitos internos, né, enfim, e construir um partido mais sólido e coeso. Não tem nenhum tipo de culpado nessa decisão de João Dória, foi uma decisão que ele tomou, como ele mesmo disse na manifestação dele, nós passamos o dia hoje juntos, né, ele manifestou claramente que foi uma decisão pessoal, ele respeita o resultado das prévias, ele acredita em que o Brasil possa crescer com uma candidatura única e ele se soma a essas outras forças para a construção de um nome. O senhor acredita que esse nome, ele com certeza acabará sendo o da senadora Simone Tebet, do MDB, ou o senhor acredita que neste momento, com a desistência de João Dória, o segundo lugar nas prévias, o ex-governador Eduardo Leite, pode vir a pleitear uma cabeça de chapa? Não, com a renúncia do candidato João Dória, vencedor das prévias, não tem nenhuma possibilidade do PSDB apresentar outro nome, porque ele foi o vencedor. O ex-governador Eduardo Leite já se colocou também como não pleiteante do cargo, uma vez que o candidato era o João, e acredito que o Eduardo, nesse momento, está construindo lá no Rio Grande do Sul um grande leque de alianças para a reeleição dele ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Se juntar o ex-presidente Lula, o PT nesse primeiro turno? Não entendi a pergunta. De se juntar ao PT, há uma formação de terceira via, não é? Mas já se fala de uma aproximação de alguns nomes, não institucional do PSDB, mas alguns nomes do PSDB que estariam dispostos a fazer uma aproximação com o ex-presidente Lula. No seu entendimento, isso poderia acontecer ou não? Olha, eu vi algumas manifestações de alguns filiados ao partido manifestando apoio ao ex-presidente Lula, assim como alguns declarando apoio ao presidente Bolsonaro. Eu acredito que quem de fato tem alma social-democrata, né, que viu o PSDB nascer da forma que nasceu, jamais apoiaria um desses dois extremos. Aqui na cidade de São Paulo, nós seremos rígidos nessa situação. Se qualquer filiado tomar alguma posição de não apoiar os candidatos, que o partido fechar a questão, eles vão sofrer as consequências que diz o nosso estatuto. O PSDB em algum momento vai tomar a decisão sobre a candidatura a ser apoiada, certamente será a candidatura de centro, que represente essa terceira via e que aglutine os partidos que são contra esses dois extremos, e aqueles que se sentirem contrários a essa posição do partido fiquem à vontade para se desfiliar ou vão sofrer as consequências que tem no nosso estatuto. Muito bem. Só uma última pergunta, Diego. Presidente, o governador João Dória, na hora que fez o seu discurso, né, abrindo mão da sua pré-candidatura, ele deu uma frase que foi bastante repercutida, bastante usada, né, nas redes, que é: saio de coração ferido e de alma leve. Ao que o senhor acredita o coração ferido do governador neste momento? Olha, o João Dória hoje, sem sombra de dúvidas, é a maior referência que o PSDB tem, né, para defender todo esse legado social-democrata. Quando ele fala isso no discurso dele, eu acredito que o coração ferido seja por conta de todas as mágoas que ele teve durante esse processo e ter a clareza que quem perde com isso é o Brasil e os brasileiros, não defendendo um homem que teve a capacidade de construir o que ele construiu tanto na Prefeitura de São Paulo quanto no governo do Estado, teve a capacidade, a hombridade de comprar a briga a favor da vacina, a favor da vida, a favor da democracia, em que a todo momento era ameaçada por esse governo genocida de Jair Bolsonaro. Então, quando ele fala do coração ferido, é isso, porque quem perde nesse momento é o Brasil e os brasileiros, né? Enfim, e com a alma leve é porque, nesse momento, ele se soma a todas essas correntes e essas forças para a construção de um nome que possa romper essa polarização. Ok, conversamos aqui com Fernando Alfredo, presidente do PSDB na cidade de São Paulo. Presidente, obrigado pela entrevista. Boa semana para o senhor. Obrigado, Diego. Obrigado, Leonardo, e todos os telespectadores. Uma boa noite a todos. Boa noite.